Atos dos Apóstolos. Discurso de Estevão. Perguntou-lhe então o sumo sacerdote: é realmente assim? Respondeu ele: irmãos e pais, escutai. O Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, antes de ir morar em Harã, e disse-lhe: sai de teu país e de tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrar. Gênesis 12:1. Ele saiu da terra dos caldeus e foi habitar em Harã. Dali, depois que lhe faleceu o pai, Deus o fez passar para esta terra, em que vós agora habitais. Não lhe deu nela propriedade alguma, nem sequer um palmo de terra, mas prometeu dar-lhe em posse, e depois dele a sua posteridade, quando ainda não tinha filho algum. Eis como falou Deus: sua descendência habitará em terra estranha, e será reduzida à escravidão, e maltratada pelo espaço de 400 anos. Mas eu julgarei a nação que os dominar, diz o Senhor, e eles sairão e me prestarão culto neste lugar. Gênesis 15:13, Êxodo 3:12. E deu-lhe aliança da circuncisão. Assim Abraão teve um filho, Isaque, e passados 8 dias o circuncidou. E Isaque a Jacó, e Jacó os 12 patriarcas. Os patriarcas, invejosos de José, venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele, livrou-o de todas as suas tribulações e deu-lhe graça e sabedoria diante do faraó, rei do Egito, que o fez governador do Egito e chefe de sua casa. Sobreveio depois uma fome a todo o Egito e Canaã. Grande era a tribulação, e os nossos pais não achavam o que comer. Mas quando Jacó soube que havia trigo no Egito, enviou pela primeira vez os nossos pais para lá. Na segunda, foi José reconhecido por seus irmãos, e foi descoberta ao faraó a sua origem. Enviando mensageiros, José mandou vir seu pai Jacó com toda a sua família, que constava de 75 pessoas. Jacó desceu ao Egito e morreu ali, como também nossos pais. Seus corpos foram trasladados para Siquém e foram postos no sepulcro que Abraão tinha comprado, a peso de dinheiro dos filhos de Emor de Siquém. Aproximava-se o tempo em que devia realizar-se a promessa que Deus havia jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que se levantou outro rei no Egito, o qual nada sabia de José. Este rei, usando de astúcia contra a nossa raça, maltratou nossos pais e obrigou-os a enjeitarem seus filhos para privá-los da vida. Por esse mesmo tempo, nasceu Moisés. Era belo aos olhos de Deus, e por 3 meses foi criado na casa paterna. Depois, quando foi exposto, a filha do faraó o reconheceu e o criou como seu próprio filho. Moisés foi instruído em todas as ciências dos egípcios e tornou-se forte em palavras e obras. Quando completou 40 anos, veio-lhe à mente visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Viu que um deles era maltratado, tomou-lhe a defesa e vingou o que padecia a injúria, matando o egípcio. Ele esperava que os seus irmãos compreendessem que Deus se servia de sua mão para livrá-los, mas não o entenderam. No dia seguinte, 2 dentre eles brigavam, e ele procurou reconciliá-los. Amigos, disse ele, sois irmãos, por que vos maltratais um ao outro? Mas o que maltratava seu compatriota o repeliu. Quem te constituiu chefe ou juiz sobre nós? Porventura, queres tu matar-me, como ontem mataste o egípcio? A estas palavras, Moisés fugiu e esteve como estrangeiro na terra de Madiã, onde teve 2 filhos.
Passados 40 anos, apareceu-lhe no deserto do monte Sinai um anjo, na chama de uma sarça ardente. Moisés, admirado de uma tal visão, aproximou-se para a examinar, e a voz do Senhor lhe falou: Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, de Isaaque e de Jacó. Moisés, atemorizado, não ousava levantar os olhos. O Senhor lhe disse: Tira o teu calçado, porque o lugar onde estás é uma terra santa. Considerei a aflição do meu povo no Egito, ouvi os seus gemidos e desci para livrá-los. Vem, pois, agora, e eu te enviarei ao Egito. Este Moisés que desprezaram, dizendo: Quem te constituiu chefe ou juiz? A este Deus enviou como chefe e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ele os fez sair do Egito, operando prodígios e milagres na terra do Egito, no Mar Vermelho e no deserto, por espaço de 40 anos. Foi este Moisés que disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre os vossos irmãos um profeta como eu. Este é o que esteve entre o povo congregado no deserto, e com o anjo que lhe falara no monte Sinai, e com os nossos pais, que recebeu palavras de vida para nolas transmitir. Nossos pais não lhe quiseram obedecer, mas o rebeliram. Em seus corações voltaram-se para o Egito, dizendo a Arão: Faze-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés, que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que foi feito dele. Fizeram naqueles dias um bezerro de ouro e ofereceram um sacrifício ao ídolo e se alegravam diante da obra de suas mãos. Mas Deus afastou-se e os abandonou ao culto dos astros do céu, como está escrito no livro dos profetas: Porventura, casa de Israel, vós me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto? Aceitastes a tenda de Moloque e a estrela do vosso Deus Renfão, figuras que vós fizestes para adorá-las? Assim eu vos deportarei para além da Babilônia. Amós 5:25. A Arca da Aliança esteve com os nossos pais no deserto, como Deus ordenou a Moisés que a fizesse conforme o modelo que tinha visto. Recebendo a nossos pais, levaram-na sob a direção de Josué às terras dos pagãos, que Deus expulsou da presença de nossos pais, e ali ficou até o tempo de Davi. Este encontrou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar uma morada para o Deus de Jacó. Salomão foi quem lhe edificou a casa. O Altíssimo, porém, não habita em casas construídas por mãos humanas, como diz o profeta: O céu é o meu trono e a terra o escabelo dos meus pés. Que casa me edificareis vós? Diz o Senhor. Qual é o lugar do meu repouso? Acaso não foi minha mão que fez tudo isto? Isaías 66:1. Homem de dura cerviz e de corações e ouvidos incircuncisos, vós sempre resistis ao Espírito Santo. Como procederam os vossos pais, assim procedeis vós também. A qual dos profetas não perseguiram os vossos pais? Mataram os que prediziam a vinda do justo, do qual vós agora tendes sido os traidores e homicidas, vós que recebestes a lei pelo ministério dos anjos e não a guardastes. Morte de Estevão. Ao ouvir tais palavras, esbravejaram de raiva e rangiam os dentes contra ele. Mas cheio do Espírito Santo, Estevão fitou o céu e viu a glória de Deus e Jesus de pé à direita de Deus. Eis que vejo, disse ele, os céus abertos e o Filho do Homem de pé à direita de Deus. Levantaram então um grande clamor, taparam os ouvidos e todos juntos se atiraram furiosos contra ele. Lançaram-no fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas depuseram os seus mantos aos pés de um moço chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que orava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Posto de joelhos, exclamou em alta voz: Senhor, não lhes leves em conta este pecado. A estas palavras expirou. E Saulo havia aprovado a morte de Estevão.
perseguição e dispersão da comunidade. Naquele dia, rompeu uma grande perseguição contra a comunidade de Jerusalém. Todos se dispersaram pelas regiões da Judéia e de Samaria, com exceção dos apóstolos. Entretanto, alguns homens piedosos trataram de enterrar Estevão e fizeram grande pranto a seu respeito. Saulo, porém, devastava a igreja. Entretanto, pelas casas, arrancava delas homens e mulheres e os entregava à prisão. Os que se haviam dispersado iam por toda parte, anunciando a palavra de Deus. Assim Filipe desceu à cidade de Samaria, pregando-lhes Cristo. A multidão estava atenta ao que Filipe lhe dizia, escutando-o unanimemente e presenciando os prodígios que fazia, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam, levantando grandes brados. Igualmente foram curados muitos paralíticos e coxos. Por esse motivo, naquela cidade reinava grande alegria. Simão, o mago. Ora, havia ali um homem por nome Simão, que exercia magia na cidade, maravilhando o povo de Samaria, e fazia-se passar por um grande personagem. Todos lhe davam ouvidos, do menor até o maior, comentando: este homem é o poder de Deus, chamado o Grande. Eles o atendiam porque por muito tempo os havia deslumbrado com as suas artes mágicas. Mas depois que acreditaram em Filipe, que lhes anunciava o reino de Deus e o nome de Jesus Cristo, homens e mulheres pediam o batismo. Simão também acreditou e foi batizado. Ele não abandonava Filipe, admirando estupefato os grandes milagres e prodígios que eram feitos. Os apóstolos que se achavam em Jerusalém, tendo ouvido que a Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Esses, assim que chegaram, fizeram oração pelos novos fiéis, a fim de receberem o Espírito Santo, visto que não havia descido ainda sobre nenhum deles, mas tinham sido somente batizados em nome do Senhor Jesus. Então os dois apóstolos lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que se dava o Espírito Santo por meio da imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro, dizendo: dai-me também este poder, para que todo aquele a quem impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu: maldito seja o teu dinheiro e tu também. Se julgas poder comprar o dom de Deus com dinheiro, não terás direito, nem parte alguma neste ministério, já que o teu coração não é puro diante de Deus. Arrepende-te desta tua maldade e roga a Deus, para que, sendo possível, te seja perdoado este pensamento do teu coração, pois estou a ver-te no fel da amargura e nos laços da iniquidade. Retorquiu Simão: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha a cair sobre mim. Os apóstolos, depois de terem dado testemunho e anunciado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e pregavam a boa nova em muitos lugares dos samaritanos. Conversão do ministro da rainha da Etiópia. Um anjo do Senhor dirigiu-se a Filipe e disse: levanta-te e vai para o sul, em direção do caminho que desce de Jerusalém a Gaza, a deserta. Filipe levantou-se e partiu. Ora, um etíope, eunuco, ministro da rainha Candace, da Etiópia, e superintendente de todos os seus tesouros, tinha ido a Jerusalém para adorar. Voltava sentado em seu carro, lendo o profeta Isaías. O Espírito disse a Filipe: aproxima-te para bem perto deste carro. Filipe aproximou-se e ouviu que o eunuco lia o profeta Isaías e perguntou-lhe: porventura, entendes o que estás lendo? Respondeu-lhe: como é que posso, se não há alguém que me explique? E rogou a Filipe que subisse e se sentasse junto dele. A passagem da escritura que ia lendo era esta: como ovelha foi levado ao matadouro, e como cordeiro mudo diante do que o tosquia, ele não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi consumado o seu julgamento. Quem poderá contar a sua descendência? Pois a sua vida foi tirada da terra. Isaías 53, 7. O eunuco disse a Filipe:
rogo-te que me digas de quem disse isto o profeta, de si mesmo ou de outrem? Começou então Filipe a falar, e principiando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe Jesus. Continuando o caminho, encontraram água. Disse então o eunuco, eis aí a água, quem impede que eu seja batizado? Filipe respondeu, se crês de todo o coração, pode sê-lo. Eu creio, disse ele, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Mal saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe dos olhares do eunuco que, cheio de alegria, continuou o seu caminho. Filipe, entretanto, foi transportado a Azoto. Passando além, pregava o evangelho em todas as cidades até que chegou a Cesareia. Vocação de Paulo. Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, com o fim de levar presos a Jerusalém todos os homens e mulheres que achasse seguindo essa doutrina. Durante a viagem, estando já perto de Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo disse, quem és, Senhor? Respondeu ele, eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão. Então, trêmulo e atônito, disse ele, Senhor, que queres que eu faça? Respondeu-lhe o Senhor, levanta-te, entra na cidade, aí te será dito o que deves fazer. Os homens que o acompanhavam enchiam-se de espanto, pois ouviam perfeitamente a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão, abrindo, porém, os olhos, não via nada. Tomaram-no pela mão e o introduziram em Damasco, onde esteve 3 dias sem ver, sem comer nem beber. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. O Senhor, numa visão, lhe disse, Ananias, eis-me aqui, Senhor, respondeu ele. O Senhor lhe ordenou, levanta-te e vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Este via numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para recobrar a vista. Ananias respondeu, Senhor, muitos já me falaram desse homem. Quantos males fez aos teus fiéis em Jerusalém? E aqui ele tem poder dos príncipes dos sacerdotes para prender a todos aqueles que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este homem é para mim um instrumento escolhido que levará o meu nome diante das nações, dos reis e dos filhos de Israel. Eu lhe mostrarei tudo o que terá de padecer pelo meu nome. Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse, Saulo, meu irmão, ó Senhor, esse Jesus que te apareceu no caminho, enviou-me para que recobres a vista e fiques cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, caíram dos olhos de Saulo umas como que escamas e recuperou a vista. Levantou-se e foi batizado. Depois tomou alimento e sentiu-se fortalecido. Demorou-se por alguns dias com os discípulos que se achavam em Damasco. Imediatamente começou a proclamar pelas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes pasmavam e diziam, este não é aquele que perseguia em Jerusalém os que invocam o nome de Jesus? Não veio cá só para levá-los presos aos sumos sacerdotes? Saulo, porém, sentia crescer o seu poder e confundia os judeus de Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos alguns dias, os judeus deliberaram em conselho matá-lo. Essas intenções chegaram ao conhecimento de Saulo. Guardavam eles as portas de dia e de noite para matá-lo. Mas os discípulos, tomando-o de noite, fizeram-no descer pela muralha dentro de um cesto. Apostolado de Paulo em Jerusalém. Chegando a Jerusalém, tentava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não querendo crer que se tivesse tornado discípulo. Então Barnabé,
Levando-o consigo, apresentou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo vira o Senhor no caminho e que lhe havia falado, e como em Damasco pregara com desassombro o nome de Jesus. Daí por diante permaneceu com eles, saindo e entrando em Jerusalém e pregando destemidamente o nome do Senhor. Falava também e discutia com os helenistas, mas estes procuravam matá-lo. Os irmãos, informados disso, acompanharam-no até Cesareia e dali o fizeram partir para Tarso. Milagres pelas mãos de Pedro. A igreja gozava então de paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria. Estabelecia-se ela caminhando no temor do Senhor, e a assistência do Espírito Santo a fazia crescer em número. Pedro, que caminhava por toda parte, de cidade em cidade, desceu também aos fiéis que habitavam em Lida. Ali achou um homem chamado Enéias, que havia 8 anos jazia paralítico no leito. Disse-lhe Pedro: Enéias, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e faze a tua cama. E levantou-se imediatamente. Viram-no todos os que habitavam em Lida e em Sarona e converteram-se ao Senhor. Em Jope havia uma discípula chamada Tabita, em grego Dorcas. Esta era rica em boas obras e esmolas que dava. Aconteceu que adoecera naqueles dias e veio a falecer. Depois de a terem lavado, levaram-na para o quarto de cima. Ora, como Lida fica perto de Jope, os discípulos, ouvindo dizer que Pedro aí se encontrava, enviaram-lhe 2 homens, rogando-lhe: não te demores em vir ter conosco. Pedro levantou-se imediatamente e foi com eles. Logo que chegou, conduziram-no ao quarto de cima, cercavam-no todas as viúvas, chorando e mostrando-lhe as túnicas e os vestidos que Dorcas lhes fazia quando viva. Então, tendo feito todos saírem, pôs-se de joelhos e orou. Voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. Ele a fez levantar-se, estendendo-lhe a mão. Chamando os irmãos e as viúvas, entregou-lhe a viva. Esse fato espalhou-se por toda a Jope e muitos creram no Senhor. Pedro permaneceu ainda muitos dias em Jope, em casa de um curtidor chamado Simão. Pedro e o centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem, por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Itálica. Era religioso. Ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora 9ª do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora, envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou o anjo que lhe falara, chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe o preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e descer uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela 2ª vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão.
Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os enviou. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: aqui me tendes, sou eu a quem buscais. Qual é o motivo por que viestes aqui? Responderam: o centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse Cornélio: faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, à hora 9, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus, para ouvir tudo que Deus te ordenou de nos dizer. Pentecostes dos estrangeiros. Então Pedro tomou a palavra e disse: em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo. Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia, depois de ter começado na Galileia, após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré, com o Espírito Santo e com o poder, como ele andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo-o em um madeiro, mas Deus o ressuscitou ao 3º dia e permitiu que aparecesse não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado, a nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles o ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura, pode-se negar a água do batismo a esses que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficassem com eles por alguns dias. Pedro em Jerusalém justifica seu proceder. Os apóstolos e os irmãos da Judeia ouviram dizer que também os pagãos haviam recebido a palavra de Deus. E quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis que eram da circuncisão repreenderam-no: por que entraste em casa de incircuncisos e comeste com eles? Mas Pedro fez-lhes uma exposição de tudo o que acontecera, dizendo: eu estava orando na cidade de Jope, e arrebatado em espírito, tive uma visão, uma coisa, à maneira de uma grande toalha, presa pelas 4 pontas, descia do céu até perto de mim.
Olhei-a atentamente e distingui claramente quadrúpedes terrestres, feras, répteis e aves do céu. Ouvi também uma voz que me dizia: levanta-te, Pedro, mata e come. Eu, porém, disse: de nenhum modo, Senhor, pois nunca entrou em minha boca coisa profana ou impura. Outra vez falou a voz do céu: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto aconteceu 3 vezes, e tudo tornou a ser levado ao céu. Nisso chegaram 3 homens à casa onde eu estava, enviados a mim de Cesareia. O Espírito me disse que fosse com eles sem hesitar. Foram comigo também os 6 irmãos aqui presentes, e entramos na casa de Cornélio. Este nos referiu então como em casa tinha visto um anjo diante de si, que lhe dissera: envia alguém a Jope e chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele te dirá as palavras pelas quais serás salvo, tu e toda a tua casa. Apenas comecei a falar quando desceu o Espírito Santo sobre eles, como no princípio descera também sobre nós. Lembrei-me então das palavras do Senhor quando disse: João batizou em água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Pois se Deus lhes deu a mesma graça que a nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, com que direito me oporia eu a Deus? Depois de terem ouvido essas palavras, eles se calaram e deram glória a Deus, dizendo: portanto, também aos pagãos concedeu Deus o arrependimento que conduz à vida. Fundação da Igreja de Antioquia. Entretanto, aqueles que foram dispersados pela perseguição que houve no tempo de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando a palavra só aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, entrando em Antioquia, dirigiram-se também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e grande foi o número dos que receberam a fé e se converteram ao Senhor. A notícia dessas coisas chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Enviaram então Barnabé até Antioquia. Ao chegar lá, alegrou-se vendo a graça de Deus e a todos exortava a perseverar no Senhor com firmeza de coração, pois era um homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. Assim, uma grande multidão uniu-se ao Senhor. Em seguida partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo. Achou-o e levou-o para Antioquia. Durante 1 ano inteiro, eles tomaram parte nas reuniões da comunidade e instruíram grande multidão, de maneira que em Antioquia é que os discípulos pela primeira vez foram chamados pelo nome de cristãos. Por aqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém a Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e deu a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em toda a terra. Esta, com efeito, veio no reinado de Cláudio. Os discípulos resolveram, cada um conforme as suas posses, enviar socorro aos irmãos da Judéia. Assim o fizeram e o enviaram aos anciãos, por intermédio de Barnabé e Saulo.